Olá, minha gente, está começando agora mais uma edição do Cidade Esporte e hoje é dia de entrevista. Aqui nos estúdios nós vamos bater um papo com o ex-jogador de futebol e hoje comentarista esportivo Douglas Petersburgo. Ele vai falar da sua trajetória no futebol e comentar sobre o futebol na atualidade. E nas rapidinhas do esporte, confira os resultados da segunda rodada da segunda divisão da Paraíba que aconteceu nesta quarta-feira. Copa de Clubes Campeões de Bairros tem semifinais neste final de semana. Veja na tela essas imagens. Prefeitura encerra inscrições para a Copa de Seleções de Bairros de João Pessoa, que começa no dia 6 de setembro. Tudo isso aqui no seu Cidade Esporte, que já está no ar. Muito bem, voltando com o Cidade Esporte, e a gente já diz aqui que você pode acompanhar essa edição através das redes sociais. Basta acessar o canal TV Cidade JP, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, tá bom? Dado o recado, vamos iniciar o programa falando da segunda divisão da Paraíba. Você acompanha na tela aí o resultado dos jogos que aconteceram nesta quarta-feira. Seriam 3 jogos pelo Grupo A, Grupo do Litoral, mas apenas 2 jogos aconteceram. O jogo entre Desportiva e Spartak não aconteceu por conta do Spartak não ter levado um número suficiente de jogadores. O Internacional perdeu para o São Paulo Cristal por 1-0, esse jogo foi no CT Ivan Tomás, e o Miramar perdeu aqui no Almedão para o Alto Esporte por 1-0. O São Paulo Cristal tem 3 pontos, a Queimadense tem 3 pontos, Nacional 1 ponto, Picuiense 1 ponto, esses pela chave do Sertão. Já pela chave do Litoral, o São Paulo Cristal tem 4 pontos, a Desportiva tem 3, o Internacional 3 e o Alto Esporte agora também com 3 pontos. E você confere aí a próxima rodada também do campeonato da segunda divisão, que acontece neste final de semana. Lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, às 15 horas, vamos ter aí São Paulo e Desportiva. Esse era um domingo, hein? Spartak e Internacional jogam no Almedão também às 15 horas. E Confiança e Miramar jogam no Taldeuzão também às 15 horas. Esses os jogos do grupo do Litoral. Já o grupo Agreste Sertão, vamos ter às 15 horas no Amigão Sport, Campina Grande e Picuiense, no Moura Filho, Femar e Sabugi, esse é em Teixeira, e Nacional de Pombal e Queimadense jogam no Pereirão, lá em Pombal, também às 15 horas. Portanto, está aí a tabela da próxima rodada da segunda divisão e os resultados dos jogos. E agora a gente fala de Liga de Clubes Campeões de Bairros. É mais uma competição organizada pela Prefeitura de João Pessoa e que vai ter aí as 2 partidas das semifinais acontecendo já neste domingo. No CT Ivan Tomás, no Valentina, vamos ter às 10 horas da manhã o Vasco do Timbó enfrentando o Arsenal da Torre. E na partida seguinte, aliás, às 8 horas, uma partida antes dessa, vamos ter o Rangel Futebol Clube, do bairro do Rangel, enfrentando Nativos do Bessa. Esses jogos acontecem no mesmo local, CT Ivan Tomás no domingo, e aí quem passar de fase vai para a final da competição, tá bom? E a Copa de Futebol de Seleções de Bairro terminou a sua inscrição na última terça-feira. Cerca de 40 equipes estão inscritas para a competição. Essa competição envolve todos os bairros de João Pessoa e terá a sua cobertura completa da sua TV Cidade, hein? Nós vamos acompanhar jogos e durante a semana você vai acompanhar uma partida que será toda ela transmitida e você vai poder acompanhar o VT através das nossas redes sociais, também pelo nosso canal TV Cidade JP, pelo YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Então, fica ligado aí nessa competição, que é mais uma competição, a Copa de Seleções de Bairros, aqui da cidade de João Pessoa. E a Libertadores das Américas, hein? Nós tivemos nesta quarta-feira mais uma partida. Os clubes brasileiros entraram em campo para se enfrentar já na terça-feira com o Grêmio enfrentando o Palmeiras em São Paulo e vencendo por 2-1. No agregado, o Grêmio tinha perdido o primeiro jogo em casa por 1-0, venceu por 2-1, como fez os gols fora, acabou se classificando. E já nesta quarta-feira foi a vez de Flamengo e Internacional entrarem em campo. O jogo foi no Beira-Rio. O
Flamengo na primeira partida venceu por 2-0 e nessa segunda empatou em 1-1 com o Inter no Beira-Rio. O Inter fez o primeiro gol, o Flamengo fez o gol de empate e aí passou de fase e agora vão se enfrentar Grêmio e Flamengo. E eles vão esperar quem? O vencedor de River Plate e Cerro Porteño, que acontece ainda no dia 29 de agosto, né? Que é nesta quinta-feira, melhor dizendo, e também o vencedor de Boca Juniors e LDU, aqui já saiu, foi o Boca que passou de fase, vai enfrentar agora o vencedor de River Plate e Cerro Porteño, e aí quem passar enfrenta o vencedor de Flamengo e Grêmio. Tudo isso se acompanhando aí na nossa tela. E voltando com o segundo tempo do Cidade Esporte, como nós já falamos no início, hoje é dia de entrevista. E é com muito prazer que eu anuncio o nome do entrevistado, que está conosco aqui no estúdio. É o ex-jogador de futebol, Douglas Petersburgo. Ele hoje é comentarista esportivo em Pernambuco, faz parte também da Cine TV Nordeste e veio aqui para João Pessoa para nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco da sua trajetória no futebol e também o trabalho que ele exerce como comentarista. Douglas fez parte da maior dupla de zagueiros do Náutico Capibaribe nos anos 80, meados de 70 aos anos 80, a dupla DD, a dupla Dimas e Douglas, que ficou eternizada na memória do torcedor do Náutico Capibaribe. Prazer tê-lo aqui no programa, Douglas. Você chegando em João Pessoa hoje, né? Para mim é uma alegria. E aí, para a gente saber mais um pouco da sua trajetória aqui no TV Cidade, os nossos telespectadores vão ficar maravilhados com certeza, porque vão conhecer um pouco da trajetória do Douglas Petersburgo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Ronaldo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e principalmente passar nessa cidade maravilhosa, João Pessoa, né? E nessa TV que você está agora brilhando. Eu queria parabenizar você pelo seu programa e estamos aí falar sobre futebol, falar sobre a trajetória de Douglas e sobre aquela velha dupla Douglas e Dimas, a dupla DD, né? Muito bem, Douglas. Você vem de uma história do futebol que deixou eternizada no Clube Náutico essa dupla de zagueiros, a dupla DD. Mas como foi que surgiu essa dupla no Náutico? Vocês são cria do futebol pernambucano? Cria do Náutico? Quem foi o Douglas no futebol pernambucano? O Douglas teve um início no Clube Náutico Capibaribe, nas categorias de base, e através disso, porque tinha aquelas pessoas dando suporte, que era Zequinha, na época, na Copa de 62 foi campeão, que era meu tio, 10 anos de Palmeiras, o Minuca também, Santa Cruz, depois Palmeiras, e ele dando aquele suporte. E por pouco, antes eu ia para o Palmeiras, mas terminei nas categorias do Náutico, fiquei de 71, 72 até 84 no Náutico. E o Náutico naquele tempo tinha um grande time, um grande elenco, né? Que eu me recordo, foi no ano em que o Flamengo ganhou o seu primeiro campeonato brasileiro, o ano de 1980, e tive até a oportunidade de ver um jogo entre Náutico e Flamengo, esse jogo que aconteceu lá no estado do Arruda, já que os aflitos, me parece, estavam passando por reforma. O jogo foi no Arruda, ou foi pela capacidade de público? Era isso aí. Né? Mas, aquela época, o futebol do Náutico, me parece, era um futebol que brilhava mais do que esse dos tempos atuais. Né? Os jogadores que tinha na época, eram jogadores que talento, os jogadores que tinham nome, que dentro de campo corria mais, não só pelo dinheiro, mas sim pela garra, por gostar do clube. E esse jogo que você está falando, Náutico e Flamengo, que você comentou, esse jogo aí tinha o quê? Dimas, Douglas,
Lourival, tinha vários jogadores, tinha Paulinho, inclusive foi daí que o Cláudio Coutinho queriam contratar Douglas e o Paulinho. Então ele estava quase tudo certo para mim para o Flamengo na década de 80 e não deu certo porque infelizmente o treinador se irmou de partir antes do tempo. Não foi a minha sorte. Né? Foi uma fatalidade, a morte do Cláudio Coutinho, e aí o projeto ficou pelo meio do caminho. Mas naquele tempo que você jogava com o Dimas, vocês fizeram um casamento perfeito e esse casamento perdurou por muito tempo, até porque o Náutico trocou muitos jogadores e vocês permaneceram naquela defesa, né? É isso aí. Iniciando no começo, em 77, fui convocado para a seleção brasileira, sub-17, era seleção pernambucana, então, e já estava jogando no profissional. Então, eu estava. O Duque é que aproveitou mais, né? Então, eu tive a oportunidade. Era o treinador do Náutico. Então, tinha uma zaga muito boa que eu admirava bastante, que era o Beliato e o Sid Clay. E daí surgiu, após eles, Beliato e Sid Clay, surgiu Douglas e Dimas. Por quê? Porque a gente fez uma parceria e o comentário é esse: Dimas, aqui no meu lado ninguém entra e no teu não entra, então vamos se juntar, e graças a Deus deu certo. E ficamos muitos anos no Náutico, né? Enfrentar o Flamengo não foi brincadeira não, né? Eu me lembro que o Náutico fez 3-0, você fez um gol naquele jogo. O primeiro gol foi o meu. De cabeça. Depois o Eider, um grande ponta-direita, fez 2 gols a mais para o Náutico e o primeiro tempo acabou 3-0. Segundo tempo, o Flamengo fez 4 gols e virou o jogo. Mas tinha um problema que as pessoas, a torcida não entendia. Tinha um rapaz do Flamengo que era o tal de Zico. E a torcida começou a gritar e o rapaz ficou nervoso. Mas de onde ele chutava era perigo. A falta, ele só faltou pegar a bola com a mão e fazer o gol. Já eram com 2 metros de altura, levar uns gols que ele levou, mas Zico era terrível. Então, Zico jogava muito, mas naquele dia ele multiplicou o que ele jogava. O jogo acabou 4-3, eu vi aquele jogo. Agora você teve uma passagem também pelo futebol paraibano. Tive do Campinense. Né? Campinense. Jogou pelo Campinense? Joguei. Foi depois que saiu do Náutico ou foi... Não, eu fui... em 82 eu tive a infelicidade. José do Carmo me deu um carrinho, estourou 2 ligamentos e 2 meniscos naquela época, né? E passou um ano, aí eu vim emprestado ao Campinense. Então joguei uns 7 jogos, cheguei para as finais só. Então tive o prazer, mas eu adorei. Tenho muitos amigos aqui, lá em Campina Grande, tive uma boa passagem lá no Campinense, mas foi pouco tempo, pouquíssimo tempo. Agora, Douglas, a gente vai fazer uma correlação entre os tempos, o que você jogou e os tempos de hoje, já que você é comentarista esportivo também em Pernambuco, né? Na Cine TV Nordeste, uma TV inclusive que tem uma grande repercussão em Pernambuco, porque ela discute muitas coisas do esporte, do futebol. E eu queria que você fizesse uma relação entre o passado, aquela época, o futebol daquela época, o futebol de hoje. Que me parece, hoje nós estamos em decadência livre no Nordeste. O futebol de Pernambuco não está diferente do futebol paraibano. Diferença só na questão do posicionamento, porque o esporte faz parte da Série B, né? Náutico Santa Cruz é Série C, igual o futebol da Paraíba, tem Botafogo em 13. Como é que você pode analisar essa situação do futebol daquela época para o futebol atual? Eu acho o seguinte, que o futebol do passado, eu falo assim, tinha jogadores com mais talentos, certo? Mas a preparação física, ela mudou muito. Inclusive, hoje eu conversei muito com o presidente do Náutico e com algumas pessoas que faz parte da diretoria. E parabenizei eles pelo uma contratação deles. E eles me perguntaram por que eu estava parabenizando ele. Por quê? Porque eles contrataram um preparador físico chamado Walter Grossman. Esse preparador físico, ele é um cara super profissional e tudo dele é no cronômetro. Na minha época, você como foi juiz de futebol, isso, você sabe, era 10 quilômetros, 12 quilômetros, isso não existe mais.
Então acabava. Hoje é a lei da explosão, você ser mais rápido na saída. Hoje é um trabalho. Eu tive a felicidade também, como uma época que eu tentei como treinador e trabalhei com José Mourinho no Benfica de Portugal, juntamente com Moser. Então, era um trabalho na Europa, é um trabalho totalmente diferente do Brasil. É um trabalho de posicionamento, é trabalho de setores. Então, hoje, eles puxaram muito esse trabalho para o Brasil. Então, mudou muito. Você vê, o Pelé, da época que ele jogava, que era a época antiga dele, hoje, ele seria mais que Pelé. Ele era o quê? Considerado o quê? Rei. Ele seria mais ainda. Um super talento. E se tem o preparo físico de hoje, e juntar o talento com o preparo físico, esse é um super talento. Era um super, porque Pelé... Vamos botar um adjetivo aí, né? Pelé, você vê que os caras batiam, imagina, hoje a gente vê os caras dentro da área, metendo o pé, chutando, dando burro. Hoje em dia você não pode nem encostar o dedo, o juiz agora para e, como você sabe. Então, mudou muito, mudou. Criou-se essa filosofia. Douglas, como é que o pernambucano vê o futebol paraibano? Olha, eu vou comentar por mim. É assim, eu acho que o futebol pernambucano e o futebol paraibano, eles estão nivelados, a mesma coisa, não tem diferença. Às vezes pode ser até que lá em Recife, por eu estar lá, eu vou falar como lá. O poder aquisitivo eu acho que é um pouco maior, tá entendendo? É um pouco maior. Mas o futebol não tem diferença, não está tendo diferença. Pode ser agora que com o Náutico, como eu falei para você, o Náutico tem uma filosofia. Muitas vezes é melhor a gente dar um passo atrás para que a gente possa dar dois na frente. É que o Náutico vai tentar fazer agora. Não podemos falar que o Náutico já está na Série B. Agora, não. Você falou aí de poder aquisitivo. Isso significa dizer que a administração do Pernambuco tem mais dinheiro, gira mais dinheiro, até porque talvez tenha público e tenha aquela rivalidade entre os três grandes. O Santa Cruz, por exemplo, o que tem acontecido com o Santa Cruz? Um time que levava 50 mil pessoas ao estádio, hoje vive uma situação extremamente complicada. O que eu sei do Santa Cruz é que, tem muitos amigos e a gente está sempre no meio, está buscando notícias, está buscando saber um pouco mais. Eu acho que a administração do Santa Cruz deixou muito a desejar. Contratações, às vezes que eu falo, muitas vezes as contratações, eles querem o quê? Contratar um jogador que está no Palmeiras, mas se você andar no interior de São Paulo, você vai encontrar jogadores com mais qualidade e mais barato. Mais barato. Aqui no futebol da Paraíba, por exemplo, nós temos o Botafogo Série C já há 7 anos. Todas as vezes que chega a disputar a competição, começa bem, mas da metade para o fim é um desastre. O time cai de produção e acaba não obtendo a classificação. Isso aconteceu esse ano, uma série de problemas, o Botafogo foi envolvido também, né? Você sabe que houve a Operação Cartola aqui, aquela coisa toda do futebol que manchou muito o nome do nosso futebol, e o Botafogo como vice-campeão do Nordeste, né? Todos esperavam que ele fosse o ano que ele subisse, e acabou não acontecendo. Enfrentou os times de Pernambuco, Náutico, e foram jogos parelhos, jogos difíceis, e acabou perdendo essa última para o Náutico, e com essa derrota o Botafogo ficou distante da sua classificação. Agora, aqui na Paraíba, Botafogo, 13, Campinense, os três maiores. Temos Botafogo e 13 na Série C, o Campinense que não tem série nenhuma, disputou a D, mas não conseguiu obter sucesso. Também foi um clube envolvido nessa Operação Cartola, teve seu presidente banido do futebol. E o Campinense é um clube que precisa também reencontrar os seus caminhos para poder chegar. No futebol pernambucano, eu faço essa comparação. Quando você fala que o futebol pernambucano é um futebol de mais poder aquisitivo. Por que o futebol pernambucano não conseguiu subir ainda há 3 anos? Teve a queda do Sport e nenhum deles conseguiu subir para uma série mais à frente, por exemplo, a Série B. Eu acho que deveria fazer o que você falou aí. O futebol pernambucano, eles estão pecando muito no sentido, em termos de gasto. Eles estão querendo dar um passo, além daquilo que eles podem. O esporte era na Série A. Então, eu acho que muitas vezes a administração, de vez de contratar um treinador de acordo com o que eles podem,
Porque tem treinadores que vêm, que tem os jogadores que ele já conhece. Na manga, né? Então ele já faz o campeonato para manter na Série A. Contrata aquele treinador. Por que contratar o Luxemburgo? O Luxemburgo é estrela. Então o Sport já pegou por aí. Passou pouco tempo no Sport, levou muito dinheiro, trouxe alguns jogadores e acabou o projeto do Luxemburgo não em frente. Tem treinadores com mais qualidade, que tem um conhecimento maior e que poderia ajudar mais ainda com o Sport. O Santa Cruz, eles têm que começar, como eu falei até para o presidente uma vez, presidente, é melhor a gente dar um passo para trás ou dois para trás para poder dar 3, 4 para frente. Muitas vezes é melhor a gente ficar aqui. O Náutico fez a coisa certa. Desceu, agora eles vão subir adequado. Eu não sei se vai subir, porque tem um jogo contra o Paysandu. Mata-mata. Então vamos ver. Mas eu acho que o Náutico deu uma melhorada na hora certa, né? Subiu de produção na hora certa. Tem muitos jogadores da própria base do Náutico entrosados e o time, isso é importante, coisa que aqui não se aplica, porque a base do futebol dos clubes paraibanos, praticamente ela não existe, né? Acabou? Não, tem a base, mas não se trabalha. Você não consegue botar 2 jogadores da base para ser titular do time. Mas é isso que eu falo, Ronaldo. Para que você coloque um atleta em campo, mas você tem que colocar e incentivar. E você tem que apoiar. Porque você coloca, por você ser paraibano, jogar no seu clube, aí você tem a mesma qualidade. Mas se vir um atleta do São Paulo, do Corinthians, então te tira. Já chega numa qualidade diferente. Mas é o que eu falei para você. Douglas e Dimas, a dupla DD, o que a gente fez? A gente tinha um suporte. Certo? Tinha um diretor que dizia, é eles, vai ficar e pronto. Então tem que ter o suporte por trás. A diretoria das categorias de base, elas têm que trabalhar para que os atletas das categorias, eles venham jogar e venham ficar. Tendo qualidade, você tem que incentivar. O garoto não entra hoje, não acerta hoje não. Deixa ele, 1, 2, 3, aí você vai ver a segurança. Foi o caso de Douglas e Dimas, né? O projeto treinador do Douglas, por que é que não deu certo? Eu acho que eu me decepcionei muito com o futebol, no sentido de você, hoje em dia, chega empresários que levam jogador, que jogador quer pagar para jogar, isso não existe. Jogador, ele tem que ter qualidade. Se você perde dentro do campo, você é colocado para fora o treinador. Então chegaram muitos jogadores de empresário pagando a diretor, como você vê, presidente, hoje banido do futebol, como tem diretor que tem que ser banido. Pegando dinheiro, pegando 10, 15 mil de atleta, isso não existe. Não existe. Então, isso me decepcionou. E eu Você chegou a treinar em São Paulo, não foi? Cheguei, trabalhei na Inter de Limeira lá, trabalhei no Flamengo de Guarulhos, nas categorias de base do Corinthians ainda trabalhei, tá entendendo? Isso. E as decepções veio depois para Goiás, aí o negócio ficou feio. Você tem, assim, contato com o Dimas ainda, não? Dimas está muito bem, graças a Deus. Dimas hoje, ele era vereador em Santa Cruz de Capibaribe, depois foi vice-prefeito, é advogado e mora em Santa Cruz de Capibaribe e está trabalhando, eu não lembro qual é a empresa que ele trabalha agora, mas está muito bem, graças a Deus. Queria até mandar um abraço para o meu amigo Dimas, amigo não, irmão. Você tem batido uma peladinha? Rapaz, tá difícil. Tá difícil, né? A minha esposa não deixa eu sair de casa não, é coisa rara. A esposa está aqui acompanhando o Douglas, né? E a gente está conversando com o Douglas Petersburgo. Esse nome Petersburgo é o sobrenome dele, mas é conhecido por Douglas da dupla DD, Douglas e Dimas. Então, essa dupla ficou extremamente, eu diria assim, eternizada. Ficou, né? Posso dizer eternizada. Pode. Torcedor do futebol pernambucano. É isso. Não foi nem só do Náutico, né? Não. Pernambuco, em geral, Santa Cruz, Sport, não. Os caras quando falam, não, esse cara me dava dor de cabeça. Mas quem me deu dor de cabeça mesmo era 2 atacantes. Era Roberto e Denô do Sport. Era Roberto Coração. Coração do Leão. Aquele me deu dor de cabeça. Douglas, você está numa TV lá em Pernambuco, né? A Cine TV Nordeste. É uma TV também que trabalha assim nos moldes nossos e faz muito futebol em Pernambuco, né? É isso. E tem um programa, né? Que é Tabelando com a Galera. Então, um programa que no momento eu queria lhe convidar
Da próxima que você tiver livre, na sexta-feira, começa às 13 horas, certo? Na Cine TV Nordeste. E eu queria sua presença lá, né? Para que a gente fizesse um bate-papo. E eu queria convidar também aquele rapaz, Reginaldo Rossi, para cantar uma musiquinha pra gente. Pode ser? Vai, vamos lá. Vamos fazer esse dueto, né? Então, leva os dois, um para comentar futebol, o outro para cantar. Se puder, semana que vem, porque tem uns convidados especiais, eu vou falar logo dele, que é o nosso prefeito de Olinda, professor Lupécio, um abraço, certo? Chiquinho vai estar, e se você pudesse ir na próxima sexta-feira, você é o meu convidado especial. Bacana, a gente vai acertar todos os detalhes para estar presente lá, se Deus quiser, na próxima semana. Douglas, vamos dar uma opiniãozinha sobre o futebol brasileiro, na visão geral desse futebol atual. Eu tenho uma visão. Eu vejo que o futebol brasileiro está tendo, nos elencos dos clubes aqui do país, muitos jogadores de outros países, mas de países da América do Sul. Eu me recordo que no passado, pouquíssimos jogadores de países sul-americanos vinham jogar no Brasil. Tinha que ser gênio. Porque a nossa seleção chegava nesses países, era 5-0 no Paraguai, era 4-0 no Equador, 5-0 na Bolívia. Então, hoje é diferente o negócio e estamos até tendo jogadores desses países dentro do nosso futebol brasileiro. Além de muitos jogadores de qualidades inferiores, a qualidade daquele tempo, vestindo camisa de grandes clubes. Eu só vou citar logo uma coisa, logo como o nosso futebol, ele começa a CBF, eles já estão trajetando. E não vai demorar para que venha treinador de fora. Você já vê, eles já colocaram uma. Já colocou uma treinadora para a seleção, que é a treinadora da feminina. Então, isso daí já é uma coisinha que eles já colocaram de leve, porque eu tenho certeza, mais uns anos, vai ser treinador de fora para o nosso país, para treinar a nossa seleção brasileira. Olha o que eu estou lhe dizendo isso aí, que já é uma coisinha que ele já... A seleção brasileira de futebol com treinador estrangeiro vai ser para parte dos torcedores e parte da imprensa, aquela imprensa que gosta de conservar a coisa, né? E nós ganhamos 5 Copas do Mundo com treinadores nossos. Então. E todo o projeto feito dentro do país. Hoje a coisa ficou muito internacionalizada e a gente perdeu muito com isso, então... Você acha que não é o dólar que está entrando, não? Daqui uns anos? É verdade, você tem toda a razão e isso vem mexendo muito com o futebol. Essa Libertadores agora teve esses 2 confrontos brasileiros, Grêmio e Palmeiras, São Paulo e Internacional. Qual é a sua visão? Qual foi a sua visão aí desse? Eu acho o seguinte, eu não vou mentir a você, eu tenho uma paixão pelo Palmeiras porque eu tive 2 tios que jogou lá no Palmeiras, que é o Zequinha, fui na Copa de 62, tio Zequinha, jogou 11, 12 anos no Palmeiras, Minuca jogou uns 8 anos, e eu 2 vezes era para me ter ido, a primeira vez eu não quis ir. Eu não quis ir, da primeira vez para o Palmeiras. Aí da segunda, infelizmente, eu me machuquei. E eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo Palmeiras. E eu estava torcendo para o Palmeiras. Mas, infelizmente, o Palmeiras não passou. Mas, pela garra que tá tendo essa final Grêmio, e vai ser Grêmio e Flamengo, eu acho que o Grêmio é garra. Você sabe que é muita garra, como você sabe. Mas o Flamengo, eu acho que está mais motivado pela torcida, vai entrar com um jogador a mais, o Grêmio também, mas eu acho que o Flamengo... Até pela qualidade, pela se a gente for analisar os plantéis, o Grêmio tem um plantel muito bom, tem um jogador estourando aí, que é Gabigol. O Cebolinha, no Grêmio. No Grêmio. E o Flamengo tem o Gabigol artilheiro do Brasil, tem o Bruno Henrique jogando futebol extraordinário, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Enfim, se for comparar os elencos, eu acho que o Flamengo tem uma tem pouca coisa, mas tem. Mais do que o time do Grêmio. Mas futebol é isso, dentro das 4 linhas... A garra. Né, quando você entra para decidir, qualquer que seja a competição, e isso é uma decisão de vaga, você entra comendo a grama e diminuindo o máximo possível os espaços de campo, né? É isso aí. Mas uma que você já vê, um treinador português. Ele já tem a linha Europa, né? Zé Mourinho, ele já vem. Então os trabalhos deles é totalmente diferente. São trabalhos variados e setores por setores. O Flamengo está mudando. Você pode ver que o Flamengo é um time e está correndo muito. Você vê que o Flamengo está correndo muito, mas a final é final.
vai ser uma pegada, vai ser difícil a gente dizer assim, é Flamengo, é Grêmio. Na hora a gente vai ver. Bacana. Bom, a gente bateu esse papo aí com o Douglas Petersburgo, né? Ex-jogador de futebol do Náutico, ex-zagueiro, ex-treinador, comentarista esportivo em Pernambuco, um cara que conhece o futebol nordestino como ninguém. A gente quer agradecer aqui a presença dele, nosso tempo acabou. Firmar o compromisso para comparecer lá na Cine. Mas tem que ir os dois, viu? Vamos embora, vamos levar os dois. E agradecer a sua audiência também, agradecer a sua vinda aqui. Opa, obrigado. E você pode acompanhar essa edição através das redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. É só acessar o canal TV Cidade JP e aí curtir o nosso programa que nós gravamos com o Douglas hoje e os outros programas que já passaram, mas que estão aí na sua tela, na tela do seu computador, tá bom? Dado o recado, um abraço a todo mundo e a gente vai se encontrar na próxima edição de mais um Cidade Esporte. Até lá.